Desde quando começamos a contar o tempo e entender as suas nuances? Afinal, quantos anos tem nossa cultura? Neste capítulo, vamos conhecer as tradicionais plantações de coca e culturas ancestrais que permanecem vivas na Amazônia boliviana. Bem-vindos ao nosso canal Olinda Cicloturismo. Esse é o segundo episódio da série Entre Salários e Desertos, Montanhas e Vulcões, da viagem de bicicleta que a gente fez pelo Altiplano Andino e o Atacama no inverno de 2015. Atualmente, a gente não tem apoio aqui no canal. Então, bom, se você acha legal o nosso conteúdo e tem vontade, de cooperar com a gente sobrevive da venda de livros e fotografias. Então, se puder entrar lá no nosso site, se você quiser adquirir alguma coisa, você vai estar ajudando bastante a gente. E olha só, a gente tem uma novidade. Sobre essa viagem agora aqui, tem um livro digital. Esse é o primeiro livro digital nosso. Quem adquirir esse livro vai ter acesso a todos os capítulos dessa série, tá? Numa tacada só. Você pode hoje ir lá e já ver todos. Então, se está empolgado aí, manda ver. No final, como sempre, vai ter dica e mais histórias. A gente espera você daqui a pouco. A fim de conhecer melhor a Cordilheira Real, começamos a pedalar em direção a Lambate e Urupana e depois, a partir de Coroico, subimos a Estrada da Morte até El Alto e terminamos nosso circuito acampando perto do Huayna Potosí. Acabamos de atravessar o Canyon de las Ánimas. Deixamos o subúrbio de La Paz e já podemos contemplar o Illimani. Com 2 dias de viagem, a gente fez só 48 quilômetros. Dá pra ver La Paz lá ainda. Tá muito difícil para aclimatar, tem pouco oxigênio. Tá difícil, viu? Né, Rafa? Uhum. Tá difícil de respirar. Mas acho que passando esse passo, todo mundo fala que é só descida, né? Somente após os 4.526 metros do passo Pacuani é que começamos a perder gradativamente altitude. Enquanto contornávamos o Illimani, observávamos a paisagem mudar lentamente, da aridez altiplânica para a exuberância da floresta amazônica. Com água e calor, a vida aflora de todas as formas. Aclimatados, nos sentíamos melhor e até conseguimos ultrapassar nossos colegas de estrada. Próximo do final dos 3.300 metros de declive, as escarpas se asseveram e mostram a principal característica da Cordilheira Real. Só mais um pouquinho. Não acredito. Va a tomar esta ruta, se va a ir hasta el fondo. Hay un pueblo, Colpar. Bueno. Una vez que llegue a Colpar va a empezar a bajar unas curvas, Sí. hasta el Zío. Del Zío va a empezar a subir también ya. Ajá. Y llega a Coripata. Bueno. Coripata es allá al frente, lo que usted está viendo ahorita. Eso es Coripata. Selva amazônica, não podia faltar chuva. Tá difícil, Rafa, com a chuva? Tá, pra sair. Depois que para, pra sair pedalando tá difícil. Olha como é que fica.
Tava indo bem até agora. Ah, tava. Você mandou parar? Agora eu quero ver sair. O clima determinou um novo estilo de viagem, com vantagens e algumas limitações. Mascar coca é uma tradição milenar em todos os países tocados pelo altiplano andino. De geração em geração, o plantio se perpetua e é legalmente produzida na região da selva. Colhida a cada 3 ou 4 meses, as folhas devem secar ao sol antes de serem consumidas. No morro ou irrigada, em micro ou em média escala, a planta produz por 20 anos. Na cidade, um grande saco chega a valer mais de 3 vezes o preço de uma lhama em pé, com lã e tudo. Não me admira que essa seja conhecida como uma das partes mais ricas da Bolívia. Na manhã do dia 21 de junho, antes de sair o sol, nos juntamos a uma pequena multidão no alto do Morro do Calvário, em Coroico. Nesta data, solstício de inverno, os aimaras comemoram o Ano Novo Amazônico. Diferente, sim, mas temos que respeitar uma nação que não sucumbiu aos incas, nem tampouco aos espanhóis, e segue contando sua história há 5.523 anos. Finalmente chegou a hora de subir a Estrada da Morte. Com um nome tão forte como esse, a Estrada da Morte atrai aventureiros do mundo inteiro. Mas isso a gente vai mostrar para você no próximo episódio. Conforme a gente foi percebendo que tinha um monte de gente querendo fazer grandes viagens e se lançando para grandes aventuras, a gente resolveu escrever um livro que fala como se preparar para fazer uma grande viagem. Esse livro chama 7 Passos Andinos. A gente gostaria muito que as pessoas lessem esse livro, porque é muito importante. Ele responde perguntas que eventualmente as pessoas nem fazem. Então a gente fez uma baita promoção. Entra no nosso site, tá lá o link aqui embaixo, tá? E você vai ver que tem um monte de jeito, assim, para facilitar para você adquirir ele, tá? É muito importante. Agora sim entramos nas dicas. Acho que uma das coisas que as pessoas têm mais dúvida é sobre o comportamento na altitude, né, Rafa? E assim, essa viagem foi a primeira vez que a gente pegou um avião e foi para um lugar em grande altitude. Quando você chega em La Paz, o aeroporto é mais de 4.000 metros de altitude. É alto. É alto porque é bem no alto mesmo. E a cidade está bem mais, está 500 metros mais baixo. Tá? Então isso é um baque absurdo. No geral, se você vai para uma região em grande altitude, assim, você está de bicicleta, a nossa experiência pelo menos, né, a gente sempre chegou pedalando. A gente começa nas partes mais baixas e vai aclimatando aos poucos durante a própria pedalada. Então isso você vai melhorando. A pior coisa a ser feita é isso que a gente fez. A pior situação. Tanto é que a gente quase nunca passou assim muito mal quando foi para altitude.
Mas dessa vez, como o baque é muito grande, o teu corpo não tem tempo de se aclimatar de forma alguma. A gente chegou no aeroporto passando mal, você já está se sentindo mal. A gente fez lá os trâmites, saiu, já procurou um lugar para sentar. Sentou, eu falei, Rafa, nossa, nós estamos mal. Aí ficou ali, vou comprar alguma coisa para comer, acho que estava com fome, né? Sei lá o que, acho que não serviu, sei lá. Aí eu fui, mas era o quê? 30 metros, uma caminhada de 30 metros. Eu parei na ida e parei na volta para descansar e respirar. Para comprar um salgadinho lá, uma água. Então é muito absurdo esse negócio. A gente teve que ficar 3 dias na cidade. Aliás, era para ficar menos, né, Rafa? A gente tinha feito uma reserva, né, para ficar 2 dias e aí a gente acabou querendo ficar pelo menos mais um, né? Porque não estava se sentindo bem. A aclimatação demora. E assim, na verdade, você se habitua com aquilo. Para se aclimatar mesmo, é meses. Você só se acostuma. E você vai passar muito mal. Se você tem que fazer exercício, sair pedalando... No terceiro dia a gente fez uma caminhada lá até o centro e viu que assim, estava dando para caminhar. Então a gente decidiu que poderia começar a viagem lentamente, né? Que tudo isso também, quanto mais forte o exercício físico que você precisar fazer nessa situação, mais chance de você realmente passar mal, ter algum problema de saúde grave, né? Isso são só dicas, tá? E isso é uma coisa bem importante. Isso está no livro 7 Passos, mas se você quiser se aprofundar um pouco, a gente deixou o link aqui embaixo de um artigo que a gente falou sobre isso, né? Aqui no Sul chama de Soroshi, né? Que é o mal de altitude. E dá uma lida que esse é um tema bem importante de você saber, para você entender o que você está sentindo e como você pode. Esse negócio de mascar coca, disso, daquilo, isso é pouco útil. É mais importante você saber o que está acontecendo no teu corpo e sentir para você cometer menos erros, tá? Porque todas essas sensações que a gente tem são reações do corpo, né? Tá bem explicado nesse texto aí, vale bem a leitura. Pronto, então a gente chegou em La Paz e tal, descansou. Agora, como foi o nosso planejamento para conhecer essa região? Ideia da Rafa. A gente sabe que a Bolívia tem o lado da Amazônia e o lado do altiplano, e a gente gostaria de pelo menos dar uma pincelada nessa parte da Amazônia, né? E nada melhor do que... no fundo a gente queria ficar no altiplano. Mas tá aqui, você tá bem aqui, né? Aqui é o altiplano. Aqui do lado, descendo a Cordilheira Real, você já chega na Amazônia, cara. E assim, é uma descida absurda. Com tudo que eu já fiz de montanha no mundo, eu nunca tive numa descida tão violenta assim. Nunca desceu uma montanha, porque é difícil você, assim, 2.000 metros de descida, você tem em vários lugares do mundo, vários, não é muito difícil. Claro, não é comum, mas não é difícil. Agora, dar 3.000 metros de descida, é muita coisa, aí muda tudo. Então, por que não? Então, aí a gente decidiu, eu fiz uma pesquisa grande para definir uma rota que a gente pudesse fazer um loop, então descer para a Amazônia, ali para a parte onde a gente veria as plantações de coca e tudo mais, para depois subir a Estrada da Morte. Agora sim, uma dica. A gente estava saindo para subir a Estrada da Morte. Era complexo, a gente não tinha muita informação, tinha gente que falava até que não podia, ficou aquela coisa assim. Só que antes da gente dormir, no dia anterior, o cara falou, amanhã é o dia da festa do solstício de inverno. Aí o cara começou a falar, contar como é que era, não sei das coisas. Eu falei, Rafa, vamos ter que ficar. Não, vamos acordar mais cedo, né? Vamos acordar mais cedo para ver isso aí. A gente já ia acordar cedo. Quando a gente chegou naquela festa, nossa, um negócio super louco assim, né? Foi a primeira festa na Bolívia que a gente presenciou. E ficamos impressionados, assim. Eu acredito que, sei lá, todo mundo que a gente mostra essas imagens, todo mundo que presta atenção naquelas palavras, né, nesse povo que segurou por tanto tempo uma identidade, uma cultura, uma língua. E assim, são nossos vizinhos, né, Rafa? Então, quer dizer, você não precisa ir lá para o meio da Ásia para encontrar uma cultura totalmente exótica. Você tem isso aqui do nosso lado. Se dão valor para isso, se não dão valor, se índio é um nada na América do Sul, bom, isso é uma outra coisa. É um outro problema triste até, né? Muito triste. Porque justamente é aquilo que eu pergunto no começo. Quantos anos tem a nossa cultura? Aí a nossa cultura é só a nossa cultura, então vamos estudar só
Europa, né? Aham. 2000 anos de história só que a gente tem, afinal de contas, né? Então, é interessante você perceber esse tipo de coisa. E de pessoas que você olha, você não dá nada, né? Mas tem muito mais por dentro. Acho que observar e aprender isso, né? E deixar de lado um planejamento de sair cedo para fazer a Estrada da Morte, né? E viver aquela oportunidade, né? Com as pessoas ali. Mas agora, por que a gente resolveu subir a Estrada da Morte, a gente vai contar só no outro capítulo. Bom, e se você ficou até agora aqui com a gente e gosta do nosso conteúdo, a gente pede para você curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, para ajudar a gente a levar o nosso conteúdo mais adiante. Ah, e se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, meu, porque agora, meio de semana, de repente, tem sempre um videozinho interessante. E clica no sininho para receber as notificações. YouTube sabe como é que é, né? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês já sabem, sempre podem escrever para a gente.